Muito bem, galera, muito bem. Estamos de volta. Tem sido muito legal, muito bacana. Acho que tem sido bênção, tanto para vocês como para nós também. E chegamos aí com um grande homem de Deus aí para falar para nós, um cara que tem sido um grande parceiro nosso na Jumap e parceiro para a vida, né? Só falta me chamar para comer um churrasco lá na casa dele, né, Anderson? Mas estamos aí, Anderson vai falar um pouquinho para nós aí, vai encerrar aí com chave de ouro aí nosso tempo juntos e vai falar um pouquinho sobre som, né? Vídeo, som, uh, tirar as dúvidas aí que você tiver também, você pode mandar as perguntas que a gente vai passando para ele. É um cara que dispensa aí apresentações, então vou deixar para ele mesmo aí se apresentar, né? Muitos conhecem ele, mas com certeza vai ser um tempo muito edificante para todos nós. Então, Anderson, estou passando aí a bola para ti, manda ver, meu amigo. Tudo bem, galera? Eu acho que tá dando um probleminha de áudio aqui. E o Thiago não viu, ele saiu da live já. Estão me ouvindo? Muito bem. Meu nome é Anderson Scholz. É, Sou casado, muito bem casado, ainda com a Grace, que deve estar me assistindo aí. E para mim é um prazer muito grande. É meio esquisito isso aqui, né? Meio estranho. A gente tá. É uma coisa nova para todo mundo, né? Essa questão. Mas enfim, sou técnico de som, mas antes eu sou um discípulo de Cristo, pelo menos eu tento ser. Sou formado em teologia pela Faculdade Batista. Vocês vão ver eu olhando um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, que eu estou com duas câmeras aqui, depois eu quero mostrar algumas coisas para vocês. É, Sou formado em teologia pela Faculdade Batista, hoje atuo como técnico de som, trabalho em algumas áreas da convenção, né, citando Jufemi, Jumap, né, tem sido um prazer muito grande. Atuo também como afinador de pianos, para quem precisar de uma afinaçãozinha de piano aí na sua igreja, que o piano não tá legal, já fazendo merchandising, né? Mas muito bem. Eu fui desafiado a falar um pouquinho sobre som e vídeo, e nós vamos tentar hoje falar um pouquinho assim. Nós não vamos entrar em detalhes de questões, algumas questões mais específicas, né, de vídeo, de áudio, mas a gente vai falar um pouco sobre a questão de transmissão de ao vivo. Eu não sei se todos vocês estão acompanhando desde o início. Não sei se vocês acompanharam desde o começo agora da nossa live, e todos viram que nós começamos com quase 20 minutos de atraso. Gente, esses são os desafios da live, né? Esses são os desafios. Nós estávamos com tudo certo, um computador deu problema, não ligou, deu problema na placa de vídeo, tivemos que correr atrás de outros computadores, aí na hora de postar a live no YouTube, quando a gente foi é, vincular o link da live, a live simplesmente caiu. Simplesmente sumiu. Agora deu. Muito bem. É, eu estava falando até agora sem more. Eu estava falando agora até agora sem ninguém me ouvir. É isso? Gente, eu não estou monitorando, não estou monitorando os áudios. Tá dando puff? Muito puff? O Thiago tá aqui, galera. Eu não vou mudar a câmera porque tá muito. Vê se agora melhorou. Eu acho que agora vai melhorar, Thiago, porque agora não pega. Tá vendo? Aí, o que acontece? Eu ia usar um outro microfone, né? O microfone que eu trouxe, com uma placa de captura e tudo mais. E aí eu tive que instalar no computador da NEA. Pode ver que o áudio do computador que o Thiago estava falando, que a Neia falou, que a Max falou, estão perfeitos. Gente, então é assim. E a gente teve vários desafios no início da nossa transmissão, no início do workshop, em função de equipamentos, né?
em função de a gente ter se planejado, feito um cronograma. Nós estamos aqui desde manhã, tentando fazer as coisas funcionarem da melhor forma possível, mas chegou na hora de nós transmitirmos e deu problema. Eu vou falar para vocês, não é a primeira vez e eu acho que não vai ser a última, né? Por isso que nós temos que fazer um pouco mais, com mais de antecedência. Infelizmente, nós tivemos 3 problemas recorrentes, né? Tivemos que resolver 3 problemas assim que estava tudo ok. E aí, na hora, surgiram os problemas. Mas superamos e estamos aqui no final. Provavelmente vocês estão vendo um delayzinho aí na minha voz, não está bem sincronizado, mas isso é em função do Zoom. Em razão do Zoom, a gente está tendo essa dificuldade aqui. Gente, para nós começar a falar de live, houve uma necessidade muito maior agora nessa época de pandemia. Porém, muitas igrejas já haviam se manifestado e já haviam manifestado o desejo de transmitirem seus cultos ou ao vivo ou através de gravação, né? Fazer a gravação do culto e, a hora que terminar, fazer a publicação nas páginas, nas plataformas de mídias sociais. A pandemia só trouxe essa demanda, digamos que ela amplificou essa demanda da mídia social, porque a gente precisava transmitir o culto, transmitir a programação da igreja e essa programação chegar até as pessoas e chegar de uma forma com qualidade. E a grande dificuldade que as igrejas enfrentaram, e eu acho que é o que você tem enfrentado, é a falta de conhecimento dessa nova plataforma, dessa nova forma, e a falta de estrutura, com equipamentos, com internet, com tudo isso. Isso é que nós vamos falar um pouquinho hoje. Então, no meu ponto de vista, essas duas foram as 2 maiores dificuldades que nós enfrentamos. E aí, quando a gente fala em estrutura, a gente está falando de várias coisas, né? Eu imagino que você deve estar assistindo essa live buscando algumas respostas, né, para melhorar a sua live. Muito bem. Eu vou colocar aqui, vou tentar colocar, porque para mim a plataforma Zoom ela é uma plataforma relativamente nova também. Eu vou compartilhar, vocês devem ter recebido já Aí. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo passar isso. Vocês estão vendo? Aí, essa é a minha apresentação, né? Thiago, se não estiver aparecendo... Aqui é o que eu falei agora, né? Sobre a crescente demanda das mídias. E aí nós entramos numa situação assim, quais equipamentos, o que eu devo avaliar primeiro para fazer uma transmissão ao vivo? Eu sempre recomendo que a gente, claro, não é a situação ideal que nós estamos vivendo, que a gente está tendo que fazer tudo meio às pressas e com o que nós temos nas mãos, é o que a gente está fazendo aqui hoje. Mas o ideal é que a gente desenvolva um projeto para a estruturação desse ministério, ou assim dizer. Que a gente desenvolva um projeto, desde a estrutura que nós vamos precisar, equipamentos que nós vamos precisar, porque quando nós falamos em transmissão de vídeo, quando nós falamos sobre áudio, nós sempre vamos ter que levar em consideração a questão de custo, tá? Porque o custo de uma transmissão, ela se torna cara. Eu vou tirar isso aqui. Ela se torna cara para a gente manter uma estrutura. A primeira coisa que nós temos que avaliar, né, e é o que está nesse meu PowerPoint aqui, tá? A primeira coisa que nós temos que avaliar é a nossa internet. Qual a internet que eu estou usando? Ou qual a internet que você tem nas mãos para
utilizar para fazer a sua transmissão, quanto de internet eu preciso. Isso a gente tem que avaliar quando vai começar a falar sobre... Eita, mas eu estou apanhando por isso aqui que vocês não têm ideia. Como é que eu tiro agora isso aqui? Tiago, me ajude. A nossa internet, vamos lá. Eu vou esquecer esse negócio de compartilhar a tela que não está dando certo. Anota aí, tá? Você tem o PowerPoint que a gente enviou, depois eu vou postar algumas outras coisas. O que nós devemos levar em consideração? Quando nós fazemos uma contratação de internet, nós contratamos uma velocidade X de download. Por exemplo, você contrata 100 megabytes de download, certo? E aí, você tem que levar, o Thiago está aqui do meu lado. Não sei se vocês viram, né? A gente está no Anos Incríveis, na sala da Jumap, no quartel-general. E aí você contrata a sua internet. Você tem que levar em consideração que para fazer uma live não é a quantidade de download que você precisa, mas a quantidade de upload que você tem nessa internet. Tá? Algumas operadoras elas disponibilizam baseado na quantidade de download. O que é isso? É a quantidade de dados que você recebe da internet. E o upload é a quantidade de dados que você consegue enviar para a internet. Certo? Então, quando você olhar na sua internet da sua igreja lá, você vai ter que ver essas duas coisas. Quanto de download você tem e quanto de upload você tem. Tá? Em regra geral, quando você contrata uma fibra ótica, a galera disponibiliza entre 20% a 40% de upload. Então, por exemplo, você contratou 100 mega, você vai ter 20 mega, 100 mega de download, você vai ter 20 mega de upload. Nosso caso, na igreja onde eu congrego, nós contratamos uma internet de 240 mega de download e eles nos disponibilizam apenas 8 a 9% de upload. Isso vai dar aí 18 mega. É suficiente? Depende como você quer fazer a sua transmissão. Hoje nós estamos navegando uma internet aqui em Blumenau, que ela é uma internet full duplex. O que é isso? Você tem tanto 100 mega de download, você tem a mesma quantidade para upload. Então nós temos 100 de download e 100 de upload. Tecnicamente nós não vamos ter problema com a internet na nossa transmissão, certo? Beleza, errado. Também certo. Por quê? Porque não adianta de nada você contratar uma banda dessa se a tua estrutura interna ela não suporta, tá? Por quê? Internet hoje você tem várias situações. A grande maioria dos computadores hoje estão vindo com aquela, quando você conecta o cabo de rede, eu não tenho nenhum aqui, mas quando você conecta o cabo de rede, grande parte já está com 1 gigabyte. Então, se você tiver um link de 240 mega, você vai conseguir navegar aos 240, obrigado, aos 240 mega total. Tá? Porém, nas internets wireless, e aí nós vamos falar um pouquinho depois sobre isso, quando você tem 5G, até você consegue navegar com esse link todo. Porém, quando você está com uma internet de 2.4 GB, que são os computadores mais antigos, você vai ver lá que no seu celular ou no seu computador vai aparecer duas bandas. Normalmente aparece o nome da rede e logo após aparece o nome da rede com 5G. Então o 5G, o que acontece? Ele é mais rápido, porém tem menos alcance. E a de 2.4 ela tem mais alcance e ela tem a sua limitação de velocidade. Então você tem que olhar o teu sistema o teu sistema interno de LAN, né? Porque não adianta de nada você contratar um link de 300 MB se o teu roteador ele é um roteador fast que só transmite 100 megabytes, tá? Você vai estar desperdiçando um monte de banda aí, tá pagando um monte de banda e não está utilizando. Aqui em Blumenau, a rede toda ela, né, ela tem switch, tem uma rede bem estruturada, bem feita, ela navega toda a 100 megabytes. Por isso que
a banda de internet também é de 100, tanto para download quanto para upload. Né? Se eles contratassem mais, estariam jogando dinheiro fora. Nós, em Camboriú, na igreja onde eu congrego, nós refizemos a nossa rede interna, colocamos roteadores melhores, né? Colocamos roteadores 5G e tal. Então, essa é a primeira questão. Quando você for fazer a live, leve em consideração isso. Vou aumentar minha banda de internet. Veja como é que está como está a sua rede interna. Beleza? E como eu faço o cálculo para saber quanta banda eu vou precisar? É o seguinte. Nós sabemos que a internet ela oscila demais, né? Tem horas que você tem que ela tá boa, tem horas que ela cai, e isso acontece em toda a internet, tá? Não acho que... Então, o que você tem que fazer? Você tem que sempre ter uma reserva. Mas como a gente calcula? Existe um negócio, YouTube, Facebook, Instagram, que são as redes que a gente mais transmite, que são as gratuitas. A gente tem... O YouTube tem uma demanda X, eles têm no site deles, se você entrar lá no site, vai ter... Eu até acho que postei se não postei, depois vocês me peçam que eu mando para vocês. Tem uma orientação de configuração, tanto do software pelo PC quanto da câmera, né? No celular ele vai automaticamente nesse padrão. Mas assim, existe uma configuração lá que se chama bitrate, tá? E lá você configura o mínimo de bitrate que o YouTube aceita é 1.000. Só que assim, a tua qualidade de vídeo vai ser bem pequena. Nós hoje estamos transmitindo essa live ao bitrate de 3.500 megabytes por segundo. Tá? Isso quer dizer que você vai usar a cada bitrate que você utilizar, você está usando a cada 1000 bitrate que você utilizar, você vai utilizar 1 mega. Então nós estamos hoje utilizando, como isso é oscilante, né, como isso não é fixo, nós estamos utilizando hoje em torno de 3.4, 3.6, 3.7 megabytes por segundo. Por garantia, você tem que ter pelo menos o dobro, tá? Pelo menos o dobro dessa banda para você não ter problema no teu streaming, na tua live. Tá? Esse é o mínimo, assim. O dobro da quantidade de bitrate que você vai utilizar. Não adianta colocar mais. Eu tentei fazer hoje com 5.000 bitrate, né? E aí o YouTube reclama, diz, não, a tua taxa está muito alta, então tem que baixar. Então a gente acabou baixando a taxa a quantidade que a gente estava utilizando. Aí eu baixei. Então, assim, basicamente é esse o cálculo que a gente tem que fazer, tá? No celular, provavelmente ele vai transmitir a 2.500, que é o padrão tanto do YouTube, do Facebook ou do Instagram. Instagram sempre me foge da cabeça, tá? Mas é esse padrão. Gente, nós temos alguns equipamentos necessários para a gente fazer uma live, certo? A forma mais básica de transmitir uma live é através do celular. Você pegou o teu celular lá, ligou o celularzinho, né? No meu caso, um K10, quebrada a tela, funciona também. Ligou o teu celular, faz a captura ambiente e tá valendo, certo? Essa é uma forma. A forma mais, então, assim, a forma mais fácil. Você até num 4G você consegue publicar, ainda que no 4G vai ter problema, tá? Algo que eu esqueci de mencionar. Gente, não usem só o 4G como fonte de internet, tá? Ele é muito problemático. Nós tentamos fazer e não dá certo. Não aqui, mas a gente tentou fazer já, não funciona bem, ele tem... o sinal de celular é muito ruim para isso, tá? O indicado é sempre usar via cabo. Você conecta o teu cabo lá, tal. Eu estou transmitindo aqui no meu computador com um cabinho conectado.
ou pelo 5G, se o teu sinal do teu sinal do roteador 5G lá, não da rede de celular, mas da rede interna, for bom, você pode fazer isso. Se o teu computador for bom também. Essa é a forma mais básica. A outra forma, você pode utilizar o celular, o próprio celular, como uma webcam, tá? Existem uns softwarezinhos, alguns softwares chamados, tem o Droidcam, tem o IP Webcam, que você instala no teu celular e pode transformar ele numa webcam. Porém, você vai ter perda de qualidade, certo? As orientações, eu não tenho como eu passar aqui as orientações de configuração disso tudo, porque é muita coisa, né? Nós não teríamos tempo. A outra forma, que é a forma que eu estou usando aqui, eu estou usando uma câmera da Canon, uma EOS T3i, Rebel T3i, essa que estou usando com uma lente, né? Uma lente de 18-55mm, de 1.4 para 5.6, 58mm ela é, tá? Essa câmera que eu estou usando agora para transmitir para vocês, né? Plugado no meu computador. A Canon teve uma sacada agora no último mês, eles lançaram agora, nesse mês agora, de maio, foi dia 2 de maio, nós antigamente já utilizávamos a câmera da Canon com o software EOS Utility, que ele é um software disponível no site da Canon. E aí eles tiveram uma sacada, lançaram um driver agora, esse dia 2 de maio, que transforma essa Canon em uma webcam. Toda a linha EOS, se você tem uma Canon EOS, ele transforma essa Canon numa webcam. Foi uma baita de uma mão na roda para a gente. Por quê? Porque se a gente utiliza o software, como a Sony também tem, como as outras marcas de câmera tem, a Sony tem um software chamado Remote, Desktop Remote, da Sony. Depois eu posso passar o link para vocês também, me peçam isso. Que a gente tem que utilizar ela instalado no computador e você faz a captura de janela através do software de transmissão do seu gosto que você vai utilizar. Então, tanto uma quanto a outra você consegue usar. Porém, a Canon você consegue usar ela como uma webcam mesmo. Qual que é a parte melhor nisso? É que através do software a imagem não fica tão fluida, ela não fica tão lisa, ela fica com uns lags, assim, né? Tu pode ver que a tela que a gente está vendo aqui, ela tem um lagzinho, claro que vai ter, né? Até com uma placa de captura vai ter, mas é em razão também da internet, né? Dessa postagem para a internet. A gente só resolve totalmente esse lagzinho que tem, pode ver que tem os frames ele não fica tão liso a imagem, você só resolve isso com uma placa de captura, tá? Então, assim, você pode transformar tua câmera Canon, Sony, Mitsuka, sei lá quanta marca de câmera que tem aí, mas as que a gente mais conhece são essas. A Canon, Sony e tal, que a gente mais usa. Pode transformar elas numa webcam. Eu acho que muitos já estão fazendo isso. Se você tiver um bom celular com uma boa câmera, também dá para fazer. Nós fizemos as primeiras transmissões lá em Camboriú que a gente fez com celular. E aí a gente teve problema com a exposição de luz, mudava um pouco a luz, aproximava a mão, trazia a mão para cá, ele mudava toda a tonalidade de luz ao redor da pessoa. Então ficava o tempo todo a luz escurecendo e voltando. Então tem que tomar esses cuidados, né? Se você for fazer com o celular, desabilitar a exposição de luz, né? Essa questão aí senão tu fica com esse problema aí. Nós tivemos e foi bem ruim. Se você olhar as imagens depois, quiser olhar, eu publiquei alguma coisa das melhores lives que a gente fez no PowerPoint lá que vocês receberam, no PDF.
Então, essa é a câmera diretamente no computador. A outra forma é utilizar uma placa de captura. Tá? A gente tem algumas placas de captura, eu não tenho elas aqui, tá em Camboriú. Tem da Avermedia, que tem uma que a gente usa, tem a Blackmagic, a Blackmagic tem uma mesa de transmissão, né, que você seleciona na mesa, tu não precisa usar processamento do computador para isso. A EasyCap tem umas também, tá? O problema é que essas placas de captura nesse momento agora elas estão totalmente extintas, né? É difícil de conseguir. A vantagem delas é que você conecta a saída de vídeo dela, ela sai pelo HDMI. Então não confunda, tá? Teu computador tem HDMI, mas esse HDMI que tem no teu computador ele é só saída. Ele não é entrada de sinal, ele só sai sinal. E a placa de captura é o contrário, você tira via HDMI, entra via HDMI na placa de captura, tá? E é por uma porta USB. A imagem fica melhor, fica mais lisa, mais homogênea. Então, assim, essas são as formas de você fazer, né, a captura de vídeo. Se utilizar um computador e não fazer daquela forma básica, agora nós vamos pensar só utilizando o computador para fazer a transmissão ou a gravação. Primeiro nós vamos precisar de um software para fazer isso, certo? Existem vários softwares no mercado, tá? Existem vários softwares, Wirecast, Wire, XSplit, tá? Até hoje de manhã estava dando uma pesquisada, Livestream. Gente, esses softwares eles estão no Brasil hoje custando a partir de R$ 3.000, mais ou menos, cada um desses softwares, tá? O Livestream, para ter uma ideia, ele está custando quase 8.000, era R$ 7.600 o custo da licença do software. Porém, nós utilizamos o OBS Studio. O OBS Studio é gratuito e tem todas as funções que a gente procura. Vai resolver problema de processamento da máquina eu comprar um live stream? Não, não vai. Todos eles vão ter a mesma necessidade de processamento de vídeo. Tá? Alguns vão processar de uma forma, outros de outra. Tá? Então, quando você for fazer a tua live, pense que você vai precisar de um computador que seja power, tá? Nós estamos fazendo uma live ali. A gente fez uma live e deixa eu ver se eu consigo abrir a imagem aqui. Opa, não é essa. Opa. Só para vocês verem. Deixa eu fechar isso aqui. Vocês verem quanto a gente precisou, como que estava o nosso computador. O Thiago veio aqui me ajudar porque ele está vendo que eu estou apanhando que eu estou apanhando dos... Onde é que foi? Aqui. Agora estou melhorando. Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver a quantidade de CPU ali, tem um vermelhinho. Você consegue ver ali 100% de uso de CPU, tá? Gente, matou com a nossa máquina. Né? Nós não conseguimos mais transmitir absolutamente mais nada com essa CPU aí. A gente teve que desligar e fazer de outra forma. Então, assim, qual é a quantidade de computador necessário para fazer uma transmissão? O OBS recomenda, tá? O OBS recomenda, e esse é o que a gente usa, pelo menos um Core i5 com 8 GB de RAM, com livre 2 GB de HD, pelo menos o HD livre, né? E placa de vídeo. O que acontece? A NVIDIA e a OBS se juntaram e eles lançaram uma placa de vídeo a partir das RTX própria para fazer streaming. Ele tira esse processamento do processador do computador e joga para a placa de vídeo. Não sei se vocês estão me entendendo, mas é mais ou menos isso que faz. E desenvolveram um encoder para fazer isso, tá? Que se você olhar é um NVENC. A partir das placas de vídeo GTX 630, se você tem ela, você pode ir lá ver, instala o driver, atualiza o driver, que vai ter o encoder NVENC, vai ter esse NVENC como encoder no OBS. Tá?
Tá? Procura lá como fazer a configuração. Então você pode utilizar esse encoder que vai aliviar o processamento da tua máquina, porque senão, se você fizer o encoder via software, vai todo o processamento para o processador do computador. Então, se você tem já lá, o OBS utiliza 40%, 45%, aí você tem mais uma janela aberta, mais isso aberto, mais o Chrome aberto, que utiliza mais uns 10%, 12% de processamento, daqui a pouco a tua máquina também, o teu Core i5 também está lacrado, certo? Para ter uma ideia, nós hoje estamos transmitindo com o Core i7 e o Core i7 está chegando, ele não está ficando em 100, mas ele está chegando em 99, 100% de processamento. Baixa para 80, vai para 99, 100 embaixo. Tá? Então, por isso que você vai ver, às vezes vai dar uns lagzinhos também por causa disso. E é um Core i7, só que está no notebook, né? Automaticamente. E se não fosse assim, nós estaríamos também no gargalo. Certo? Então, de computador é mais ou menos isso que você vai precisar. Tá? Multistream. O que é isso? Abro 2 janelas do OBS para fazer, que tem como fazer. Cara, dobra a quantidade de processamento. De 40% de processamento, você vai estar usando 80% de processamento só nisso aí. Né? Então, assim, avalie bem quando você for pegar. Tem que ter equipamento, tem que ter máquina para rodar uma stream, uma live. Às vezes a gente fica com áudio picotando, às vezes a gente fica com atraso, não consegue acertar delay e tal, e às vezes é por causa do processamento, porque o processamento de vídeo exige muito mais que o processamento de áudio, né? Então ele vai sempre exigir mais quando tá gerando a imagem para mandar para o streaming, vai exigir mais do processador. Certo? Então, assim, nós utilizamos o OBS, né, para fazer essas transmissões. Gente, de equipamento é mais ou menos isso, tá? Não tem muito mais que a gente vê, porque a gente precisa ter... vamos falar de valores, né? Para gente fazer... Agora eu vi uma pergunta que me mandaram aqui. Gente, fizeram a pergunta aqui. Para transmissão OBS requer mais processamento ou núcleos? Deixa eu ver aqui. Assim, quanto mais núcleo você tiver no processador, mais processamento você vai ter, certo? Como o processador vai gerenciar isso, tá? Existem especificações, processadores específicos para processamento de vídeo. Os Core i7 tem uma linha da AMD também que tem. Eu agora não vou lembrar do nome deles, mas os processadores têm uma linha, tanto da AMD quanto da Intel, que eles vão ser específicos para processamento de vídeo. Então, assim, sempre que você tiver mais núcleos no teu processador, por exemplo, você pega os Core i5, que são 4 núcleos, você vai ter mais processamento, automaticamente, certo? Eu tenho um Core i5 de última geração de 1.8, 2.10 GHz de processamento com 4 núcleos. Né? É óbvio que a velocidade de processamento dele vai ser diferente. Ele vai pegar mais bits e vai conseguir processar mais bits ao mesmo tempo. O que é importante a gente levar em conta é que o processamento de vídeo vai para o processador da máquina. Tá? Não sei se eu respondi a pergunta, espero que sim. E esses dados mais técnicos a gente teria que dar uma aprofundada melhor nisso, né? Vamos ser bem rápidos. Iluminação. Aí não bastasse... Gente, eu vou ter que correr porque eu tenho 15 minutos. Não bastasse todas as questões de equipamento, né? A gente tem que pensar na iluminação. Vocês estão vendo que eu tô com uma câmera relativamente boa, com uma lente boa, né? E eu vou fazer um negócio aqui, eu vou passar para uma outra câmera que eu tenho ligada aqui, para vocês verem a diferença
para vocês verem a diferença. Quer ver? Vamos ver se vai. Olha só. Tá vendo? Mudei para uma outra câmera. A diferença de vídeo, não sei se vocês conseguem ver aí. E aí está influenciado. Eu tenho uma iluminação por trás. Eu não tenho softbox aqui, mas eu tenho uma iluminação indireta, certo? Pode ver que tem aqui um. Por isso que eu estou usando essa outra câmera, porque essa outra câmera é melhor. Mas estão vendo a diferença? Eu estou no mesmo ambiente, não mudei a iluminação e mudei a câmera. Só a lente da câmera, então a qualidade da câmera já traz uma mudança bem grande. Consegue captar melhor. Tá? O obturador dela é melhor. Mas quando a gente vai fazer uma live, nós temos que pensar em iluminação. Eu vou mostrar uma foto só por hora, para vocês verem uma iluminação que nós fizemos na igreja. Olha só. Aqui parece que tem um monitor no meio ali do lado da câmera. Não é um monitor, aquilo é um painel de LED. Nós temos ao lado direito, não dá para ver, mas a gente tem um softbox. Gente, se a gente não tivesse essa iluminação, assim, pode ter a melhor câmera que for, se não tiver uma boa iluminação, você vai ter problema com a tua live. Né? Você tem que levar em consideração que as câmeras não conseguem reproduzir como o olho consegue. Né? A gente usa luzes, procura usar luz mais quente. Lâmpada, luz de LED, ela ilumina, mas ela não é para iluminação somente, né? Ele é mais cênico. Então nós usamos os LEDs mais amarelados. Eu vou mostrar uma outra foto para vocês aqui também. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Aqui em Blumenau, uma foto que eu tirei do celular. A gente não tinha feito nenhuma iluminação. Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês, uma outra que foi feita. Aqui tem outra. Olha só essa aqui. É o mesmo ambiente, quase a mesma posição que eu tirei o celular, só que a gente tinha feito uma iluminação diferenciada no fundo atrás de quem estava cantando. Então você já vai ver que vai ser uma bela de uma diferença. Se você quiser comparar, amanhã cedo você assiste o culto, que nós fizemos a gravação do culto essa semana, e ele vai para o ar amanhã cedo, às 10h30, aqui no site da Primeira Igreja Batista Pioneira em Blumenau. Procura no YouTube lá, eu até postei. E aí você pode fazer a comparação dessas duas iluminações, desses dois formatos. Tá? O pastor nem sabe. Olha aqui é sem a iluminação, e aqui eu tirei uma fotinha ali, é com a iluminação e uma decoraçãozinha. Cara, é totalmente diferente. Tá? É totalmente diferente. Beleza? Então, iluminação, procure na internet. Eu até postei na apostila, tem alguns links lá de recurso de iluminação. Não é tão difícil de fazer. Softbox, até que é aquelas luzes grandes, branca ou amarela, que a gente pode fazer, é possível fazer em casa com papelão, né? Faz papelão e tal. Tem um tutorial ensinando a fazer isso. E muda totalmente a nossa live. E aí, eu botei cabos, mas lá na sua apostila, no PDF que eu mandei, mas a gente vai falar um pouquinho de cabos junto com o áudio, tá? Há várias formas de nós fazermos a captura do áudio. A primeira é, como eu falei no início, é você capturar o som ambiente, que é o mais fácil, digamos assim, né? É o mais fácil. A segunda é você, utilizando o seu próprio celular, você fazer um cabo P3, que é tipo aquele cabinho, eu tinha separado para ele vir junto. Eu acho que ele não veio. Ó, galera, eu tenho cabo aqui de todo tipo, ó. E o cabo que eu precisava que tivesse vindo, olha só, o cabo aqui, os conectores, olha só.
um monte de adaptador, adaptador P2, XLR e tal, já prevendo esse tipo de situação. E o cabo que eu tenho P3, nós usamos ele domingo à noite e eu acabei deixando na igreja. O cabo P3, você pode fazer uma saída da mesa, você pode tirar de um auxiliar ou uma réplica do LR, né, uma duplicação do LR, ou até do próprio fone, não é indicado fazer isso, mas tu pode fazer, e plugar no teu celular. Detalhe, nem todos os celulares vão funcionar esse P3, porque nem todos os aplicativos, nem todos os fabricantes permitem isso, tá? Esse não funciona. O mesmo cabo no celular da Grace, da minha esposa, funcionou. Né? Eu tentei inverter a polaridade dos pinos e tal. Então, assim, tem uma série de coisas que depende muito do equipamento que você tem na mão. Essa é uma forma, tá? A outra forma é pelo computador. Aí também tu pode tirar uma saída da mesa, ligar direto no microfone, na entrada de microfone do computador, ou você pode utilizar uma plaquinha de áudio externa, tá? Que tem Behring, tem Focusrite, tem Holland, um monte de fabricante de placa de áudio externa. Não é barato também, né? A minha queimou, faz umas 3 semanas aí, eu fazendo o teste, eu errei e eu queimei a minha placa de áudio. Ela está no conserto e não tem previsão de consertar. Tive que comprar outra, tá? E ainda não chegou, não sei quando vai chegar, porque eu tenho que pagar também, né? E não paguei. Então, o áudio da mesa de som, tanto de uma mixer digital quanto de uma mixer eu falo porque é misturador, né? A mesa de som, você pode tirar tanto da analógica quanto da digital via um auxiliar, via uma duplicação do LR ou pelo um subgrupo, se a mesa tem essa opção, ou pelo fone. Todas as formas pode fazer. Nas digitais e algumas outras mesas da Behringer, umas Yamaha que tinha um conector USB, você pode tirar o áudio por ali também. Nas digitais é mais fácil porque você pluga direto o cabo USB no computador, que você vai fazer a captura de áudio. E aí só faz o roteamento do áudio. É a melhor forma. Por quê? Porque você elimina qualquer ruído de cabo. Tá? É o melhor jeito de se fazer. Beleza? E o software para transmissão. Ah, tá. Tem uma outra forma por celular. Eu anotei aqui algumas coisas. Tem uma outra forma por celular que é via um cabo chamado cabo ATG, que ele é aquele mini USB e USB na outra ponta. E você pode comprar aquelas plaquinhas USB baratinha e plugar ali e entrar também com um P2. É outra forma, mas eu já vi pessoal se incomodando um pouco com isso. Alguns dão certo, outros não têm boa qualidade. Eu não recomendo fazer isso, tá? Eu recomendo mesmo utilizar o computador, usar um cabo P3, um P2, direto na entrada da plaquinha de áudio do teu computador, ou usar uma plaquinha externa, enfim. Não recomendo usar esses cabos OTG, porque eu tenho visto a galera bater a cabeça bastante por causa de ruído que a própria placa e próprio cabo, por incompatibilidade de impedância e tal, proporciona, né, digamos assim, de uma forma não muito agradável. Tá? Software para transmissão, né, a gente está utilizando o OBS, porque o OBS é um software gratuito e ele é fácil de usar. Assim, fácil, mas tem muito tutorial na internet sobre ele, muita coisa que você perde muito tempo. Eu ainda estou pensando se eu vou desenvolver alguns tutoriais sobre isso, que tem bastante coisa já, bastante conteúdo produzido já. Beleza, galera? Basicamente é isso. Eu vou dar uma olhadinha aqui que me mandaram algumas perguntas e eu vou tentar responder na medida do que eu sei. E o que eu não sei, eu vou dizer para vocês, ó, eu não sei.
Vamos lá. Onde é que está? Eu falei sobre qual a configuração mínima de um PC, já acho que já respondi. É sempre necessário placa de vídeo, também já falei sobre isso. Gente, é recomendado, tá? Porque senão... E aí placa de vídeo, melhor placa de vídeo que você consiga fazer o encoder pela placa de vídeo, não o encoder jogue para o processador. Aquilo que eu citei da NVIDIA, do NVENC. E daí você libera o processamento do processador e joga mais esse processamento para a placa de vídeo. Você não sobrecarrega demais a máquina e tu vai ter problema, nunca vai ter 100% de resolução. OBS. Placa de vídeo tem que ter quantos GB de memória dedicada? Assim, o recomendado da OBS é 2 GB, tá? O mínimo 2 GB. Mas eu já rodei com 1 GB. Um checklist mínimo para transmissão, software e hardware, consigo fazer sim, tá? Eu vou repassar isso para a Jumap, para o pessoal da Jumap, e repasso para você. Pensamos em começar a transmitir o culto pelo StreamYard, porém não temos nenhum equipamento especial. Você conhece esse software, programa, indicaria para leigos como eu? Não conheço o StreamYard, tá? Não trabalhei, eu posso dar uma pesquisada, mas eu vou te falar assim, de forma geral, tá? De forma geral, todos os softwares de streaming, eles entram nessa mesma categoria do OBS. Alguns vão ter algumas vantagens, mas assim, pensando em máquina, em computador, você sempre vai precisar uma máquina que rode, uma máquina com pelo menos Core i5, com 8 GB de RAM, com uma boa placa de vídeo, né? Indicado até um HD SSD, porque eles exigem bastante de processamento, tá? Exigem bastante processamento da máquina. Mioto me perguntou aqui, deixa eu ver aqui. GTX. Gente, eu esqueci de falar um negócio antes sobre... Mioto, depois nós conversamos porque eu não entendi tua pergunta aqui. Eu esqueci de falar sobre FPS. Você vai ver lá, tem algumas configurações no OBS. Resolução de streaming para o OBS, para YouTube, é 1280 por 720, é o padrão deles. Se você coloca mais, ele fica reclamando. O limite de bitrate é 4500 acima, tá? O limite, sim, ele vai reclamar que tá indo mais. FPS é frame per second, tá? Falando em inglês aqui, é frame por segundo, é a quantidade de frame do vídeo que você vai mandar por segundo. Então, assim, é mais ou menos a quantidade explicando num termo geral, a quantidade de fotinho por segundo que ele vai mandar pro streaming, tá? Então é 30 a 60. Nós estamos transmitindo hoje a 30 frames por segundo. Tá? 30 frames por segundo tu já tem uma boa resolução. É que você tem que, para fazer isso, tem que entrar no site de quem vai receber, por exemplo, YouTube, ou se você tem alguma plataforma paga, e eles vão dizer para você quanto de frame por segundo, qual bitrate, tem umas outras configurações que você precisa fazer. Eles vão dizer qual é a configuração que eles querem para você, que você mande para eles. Entende? Mesmo as plataformas pagas, né? Que a gente tem o Vimeo, você pode mandar, por exemplo, o Vimeo, né? Tem outras, tem o Aircast, tem outras plataformas que são pagas. Você manda para eles o vídeo, manda na resolução que, mandou 4K, por exemplo. Pouca gente vai ter condições de assistir em 4K, né? Mas mandou em 4K, eles vão disponibilizar nas plataformas.
Só que você vai ter um custo no Vimeo, por exemplo, que eu pesquisei alguns dias atrás, eu sei, a gente vai ter um custo de mais ou menos R$ 300 por mês de mensalidade para você transmitir suas lives. Tem outros pacotes mais baratos, mas para live é R$ 300 por mês o custo. Se for ver, não é tão caro, mas você pega num ano aí, você investiu quase R$ 4.000 aí em plataformas que você pode mandar pro YouTube. Eu investiria em equipamento, certo? Depois a gente pensa nisso, porque se você não tem um bom equipamento, não adianta nada você pagar uma plataforma dessa. Mais perguntas? Mais perguntas, gente? Senão eu vou encerrando por aqui. Agradeço a paciência de vocês de estarem me ouvindo. É um prazer. Estou aberto a dúvidas, tá? A alguns esclarecimentos. Quiserem fazer consultoria também, eu posso ajudar vocês nisso. Né? Merchandising vale a pena também. Valeu, Tiagão. Grande Anderson. O cara já tem o som no nome, né? Anderson. Se você procurar meu Instagram, vai ser Anderson Music. Só que é Anderson com M, tá? Não Anderson com N. Anderson com M, Music. Esse é meu Instagram. Mano, valeu, gurizada. Gurizada, meninada, gentarada. Foi um prazer muito grande. Deus abençoe vocês. Por nos ajudar. Estamos à disposição. Valeu? Tamo junto, mano. Muito obrigado aí, Anderson, por nos ajudar aí nesse tempo. Acho que é algo que a gente tem usado muito agora, né? Nesse tempo de quarentena, e cada um vai fazendo também com os recursos que temos, né? Então, a gente vai buscando aí as maneiras de como fazer isso. Galera, alguns recadinhos aqui. Tem que ter um momento de avisos, né? A gente não sai nunca da igreja. Momento de avisos, tá? Tem um PDF, né? A gente enviou aí no e-mail um PDF para vocês que tem um resumo de tudo isso que foi falado hoje, tá? Então, nesse material você tem o resumo dos palestrantes de hoje. E se você não recebeu, uma coisa que pode ter acontecido é que o teu e-mail está desatualizado lá no site da Jumap, lá onde você se inscreveu. Então, você precisa entrar lá e atualizar, dar uma verificada lá se realmente está atualizado o teu e-mail. E caso também, você pode mandar para nós aí o seu e-mail que a gente pode enviar esse material para você, tá? Galera, nós teremos dia 20 de julho mais um módulo do Hangar, tá? Nessa 20 de julho... Junho, eu falei junho, vocês entenderam errado, tá? Junho. Será na área de design, tá? E mais nessa ideia de criação, tá? De criação de material, como criar nessa área de design, tá? Então, logo aí a gente já vai abrir as inscrições e vai colocar aí nas redes sociais mais informações para vocês se inscreverem, tá? Agradecemos a todos que participaram, creio que foi muito edificante para todos nós e esperamos estar junto mais vezes aí para que a gente possa crescer junto e que você possa também colocar essas coisas em prática aí na tua igreja, no teu ministério. Deus abençoe. Estamos encerrando por aqui essa transmissão. Dá um like aí no canal da Jumap, não esquece de ativar o sininho das notificações, aquelas coisas. Brincadeira. Deus abençoe, meu povo. Grande abraço. É nóis.